A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas, programa que aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre o inverno deste ano. Vamos saber por que sentimos mais frio e a relação profética das mudanças climáticas com a volta de Jesus. Fique conosco até o final do programa. Qual profecia relaciona mudanças climáticas como um dos sinais da volta de Jesus? A paz do Senhor, Andréa. A resposta é sim. Há profecias que relacionam as mudanças climáticas com a volta de Jesus. Quando nós olhamos, Andréa, as profecias que estão contidas em toda a palavra, ela é um conjunto de fatores que vão nos levando cada vez mais a entender que Jesus está próximo. Quando nós observamos lá em Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26, quando o Senhor informa que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, então o Senhor já está informando que haverá uma mudança dentro daquilo que é o normal, daquilo que faz parte do conjunto do meio ambiente. Observamos também que quando ele fala em Apocalipse, capítulo 8, verso 7, que o primeiro anjo ele toca a sua trombeta e informa que 1/3 da terra do verde ali foi atingido, ele foi destruído com fogo, saraiva de fogo. Então nós percebemos que há uma alteração do meio ambiente. E essas ações, elas tendem a trazer mudanças climáticas, não só pela ação humana, porque o que nós percebemos é que com a Revolução Industrial houve uma maior concentração de ações humanas sobre o meio ambiente, com a poluição, com o desenvolvimento das máquinas mais agressivos ao meio ambiente. Porém, quando nós percebemos e nós olhamos a palavra, vemos que tudo isso são sinais que, pela evolução do homem, Jesus está às portas. Então, quando nós lemos que 1/3 da mata já foi queimada, as queimadas, toda essa conjuntura influencia diretamente no clima. E com essa alteração, nós podemos sentir aqui no Brasil, podemos perceber que o Nordeste está mais frio, no Sul também mais frio durante o inverno. Então, regiões que antes não se fazia tanto frio, mas devido a essa alteração climática, o desequilíbrio que há, houve essas mudanças, essas consequências que foram percebidas pela população. O que é que nós podemos dizer? Que as profecias elas estão apontando, né, que há um colapso, há uma mudança climática muito forte e que a igreja ela é mestra quando ela consegue discernir isso. E eu queria deixar aqui também uma coisa, um texto falando assim que Jesus, a volta de Jesus, né, ela vai preceder por sinais intensos. Então nós estamos vivendo esses sinais intensos, são avisos proféticos desse glorioso dia que se aproxima para a igreja fiel. Amém? O portal Metsul de Meteorologia publicou uma notícia sobre a neutralidade do Oceano Pacífico Equatorial e relacionou os efeitos do Laninha com o frio mais rigoroso que sentimos neste inverno. Convidamos um membro do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata para nos explicar esta notícia. Por que o inverno de 2025 foi mais frio? E por que tem aumentado os sinais da volta de Jesus? Olá, Andréa. Novamente para responder a sua pergunta. O inverno de 2025 foi mais frio? Sim. A confusão está tão grande, Andréa, em termos de climáticos, que nem a ciência consegue determinar exatamente qual processo ela está passando. Vale salientar que nós temos que prestar atenção em dois fenômenos muito importantes que acontecem nessa região, que é o El Niño e a Laninha. O El Niño é o fenômeno que ocorre no Pacífico, onde esses ventos tropicais que empurram, né, as massas de ar para o continente, perto da Austrália, eles ficam mais fracos. E no momento que eles ficam mais fracos, esses ventos, você consegue ter águas mais quentes. As águas quentes ficam concentradas. E com isso, gera uma diferença de pressão.
E aí o que é que acontece? Por exemplo, no Brasil, o El Niño, no sul do Brasil, começa a ter mais chuvas. Porém, no Nordeste, já você não tem tantas chuvas. O efeito Laninha é o contrário. É quando esses ventos eles sopram de forma mais forte. E o que é que acontece? Você arrasta a baixa pressão e aí o que é que acontece no sul? Chove menos. E o que é que acontece no norte e no nordeste do Brasil? Começa a se chover mais. Mas os especialistas não sabem dizer exatamente qual fenômeno está acontecendo nesse momento, devido às temperaturas não saírem do padrão que já tem sido acompanhado durante vários anos. E com isso, eles ficam na dúvida. Mas nós sabemos, Andréa, que tudo isso tem um fundo profético. E esses sinais eles vão se intensificando de tal forma porque Jesus está às portas. E é tão interessante quando nós lemos o texto em Romanos que fala que a volta de Jesus será comparado a parteira, né? A mãe, né? Uma mãe que vai ter filhos. Por quê? Dores de parto. Era essa palavra que eu estava procurando. Dores de parto. Porque as dores elas vão se intensificando à medida em que a criança vai chegando. Então, à medida em que se aproxima a volta de Jesus, nós começamos a observar mais sinais, intensidade, num curto espaço de tempo. Então, tudo isso apontando para o que nós sabemos, que a criação geme, a igreja geme junto, mas nós sabemos que está muito próximo o grande evento. Jesus virá nos buscar e é uma mensagem que nós devemos levar. Nós temos que estar atentos aos sinais que tenham acontecido para entender que Jesus está às portas. Se a ciência não consegue definir hoje qual fenômeno está atuando, não podemos ter a nossa fé na ciência. Nós temos que ter a nossa fé num Deus inabalável, na palavra do Senhor, que ela é imutável, porque Ele já profetizou e está se cumprindo e nós cremos. Maranata, Jesus virá nos buscar. A paz do Senhor, Andréa. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A todos a paz do Senhor.